Bom dia, meus amores! Como vocês estão? Estão todos bem? Espero que estejam todos bem. Já tá morrendo de saudade de vocês. Um beijo, um abraço bem apertado em cada um de vocês, tá bom? Meus amores, a gente vai dar o nosso encerramento, dando continuidade ao nosso conteúdo e encerrando o nosso conteúdo de Matemática 2, né? No nosso segundo bimestre. A gente vai finalizar vendo simetria, tá bom? Bem simples, né? A gente vai ver o conceito de simetria e um dos tipos de simetria, que é a simetria por reflexão, tá bom, meus amores? Então, vamos lá definir o que é simetria, tá bom? A simetria, ela é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes divididas devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. Como assim, tia? Como que a simetria é dividida em tudo aquilo que pode ser dividido em partes? É porque na simetria, a gente diz que uma figura é simétrica quando eu traço um eixo de simetria, ou seja, uma linha imaginária, uma reta, divido essa figura em duas partes exatamente iguais. Vamos ver aqui esse exemplo. Digamos que aqui a gente tenha, né? Já tinha só mudar aqui a cor desse pincel, tá, gente? Porque o slide é preto, senão a gente não vai conseguir ver. Pronto. Ó. Nesse exemplo aqui, digamos que seja uma folha de papel em modo paisagem, né? Que a gente chama. Ou é retrato? Agora a tia não lembra. Pronto, mas vamos pensar aqui numa folha de papel do caderno de vocês. Só que ela tá deitada, ela não tá em pé, ok? E eu quero dividir essa folha ao meio, tá bom? Pensem aí, como é que eu faria para dividir essa folha ao meio? E quando eu dividir essa folha ao meio, vou ficar com duas partes iguais. Então, tem algumas formas de fazer isso, não é mesmo? Primeira forma, eu poderia pensar em dividir ela dessa seguinte forma: dobrar ela na horizontal, não é isso? Primeira forma, eu poderia dobrar a folhinha, né, na horizontal, de forma que eu vou obter duas partes exatamente iguais. E quando eu dobrar a folhinha, as duas partes vão coincidir uma com a outra, não é isso? Exatamente. Agora, vamos para a segunda maneira. A primeira maneira era dobrar a folhinha ao meio na horizontal. Mas se eu decidir dobrar a minha folha ao meio, não mais na horizontal, mas na vertical, assim. Opa, a gente vai tentar fazer aqui bem no meio. Não ficou exatamente reto como que tá na folha, mas é só para vocês terem uma noção. A gente vai dividir ela em duas partes iguais, agora na vertical. Não é isso, ó? Na vertical, a gente dividiu ela em duas partes iguais. Quando eu dobrar essa folhinha, onde tem o eixo de simetria, que a gente chama eixo de simetria, a gente vai obter duas partes iguais que se coincidem. Ao dobrar a folha, uma parte vai coincidir com a outra, não é isso? Ainda tem um terceiro modo. Eu poderia traçar ou dobrar a folhinha canto a canto, né, ó? Na diagonal, que a gente chama de diagonal, aqui, ó. Diagonal. Quando eu dobrar essa folhinha pra cá, ó, quando eu fizer isso e fechar, elas vão se coincidir e eu vou ter duas partes iguais. Então, eu tenho três modos, usando uma folha de papel, de traçar eixos de simetria, tá bom? Esses aqui são eixos de simetria, de forma que eu obtenha duas partes iguais na nossa folhinha. Então, a simetria, ela é isso. Ela é definida por tudo aquilo que pode ser dividido em partes. Lembrando que essas partes, elas têm que ser
partes iguais, na qual ambas vão se coincidir perfeitamente quando a gente sobrepor a outra. Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. Onde eu tenho esse coração, né, desenhado aí em uma folha. E eu quero traçar um eixo de simetria. Onde que eu traçaria? Exatamente, aqui bem ao meio do coração, onde tem essa linhazinha, né, branca que é representando aí, essa retinha branca aí, o eixo de simetria. Então, a primeira parte, né, ó, essa parte aqui, ela coincide com essa daqui, elas são exatamente iguais. Então, a gente diz que essas figuras, elas são simétricas, tá bom? Porque possuem um eixo de simetria. Então, toda figura que possui um eixo de simetria, elas são simétricas. E quando é que a figura vai possuir um eixo de simetria, tia? Quando você dividir ela, em que ambas as partes, né, ó, se coincidam uma com a outra, ou seja, sejam idênticas, tanto de um lado quanto do outro. Então, elas possuem um eixo de simetria. A simetria, ela é uma parte da matemática, mas ela não está presente só na matemática, tá, gente? A gente encontra a presença da simetria no nosso dia a dia, como na natureza, né? Um exemplo que a gente pode encontrar a simetria em toda parte. Na natureza é um deles. Eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. A borboleta. Só podem observar aqui a borboleta. Será que eu consigo traçar um eixo de simetria aqui na minha borboleta? Será? Claro que eu consigo, né? Ó, a tia vai tentar traçar aqui reto. Vocês sabem que a tia tá ainda aprendendo a manusear tudo, tá? Vou tentar fazer um mais reto ainda, tá, meu povo? Ver se dá certo. Pronto, esse ficou melhor. Tá vendo que a tia traçou um eixo de simetria? O que é que a gente pode perceber, ó? Que essa partezinha aqui da anteninha da borboleta, ela tá um pouquinho diferente da outra, né? Porque, gente, na natureza não é... A natureza não é 100% perfeita. Então, a simetria na natureza, ela não existe 100%. Ela vai ter pequenas irregularidades. Então, na natureza, a simetria não é 100%, mas a natureza aplicada na matemática, tá, gente? Ela é 100%. Agora, quando eu relaciono a simetria com elementos da natureza, criados pela natureza, a simetria ela não é 100% perfeita, mas ela não deixa de existir, né? A única coisa que a gente pode perceber foi uma pequena irregularidade na anteninha da borboleta, não é isso? Mas as demais coisas a gente consegue perceber, né, ó, que são bem semelhantes, né? Que são simétricas. Então, na natureza, não existe simetria 100%, né? Porque na natureza, nem tudo é perfeito, né? As coisas não são todas perfeitas. A gente tem aqui outro exemplo do pavão, né? A gente também pode traçar um eixo de simetria nele, gente, ó. Vou tentar traçar aqui, tá? Ver se vai ficar... Tá bom? Não ficou 100% porque também o traço da tia não ajudou muito. Eu vou tentar traçar de novo. Ficou torto ainda, né? Pronto, melhorou um pouquinho. Então, quando a gente traça esse eixo de simetria no pavão, a gente pode perceber que a figura, ó, elas são bem simétricas, né? As pavão aí fica bem representado. Claro que pode haver pequenas irregularidades, né? Porque como eu falei para vocês, a simetria na natureza, ela não é 100%, né? A gente também pode encontrar a simetria nas artes, tá bom? Nas artes. Ah, gente, antes da gente passar para a arte, vamos só fazer uma observação. Quantos eixos de simetria a tia conseguiu passar aqui na borboleta? Um eixo, né, ó? A tia traçou apenas um eixo. Seria possível traçar mais algum eixo? Não seria possível. Aqui no pavão, a tia também só conseguiu traçar um eixo. Não seria mais possível traçar nenhum eixo de simetria. Então, quando vocês forem fazer o exercício de vocês, que pedir para vocês traçarem eixo de simetria nas figuras, é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão ver se a figura é simétrica e vão procurar traçar eixo de simetria. Ah, tia, então vai ser sempre
vertical. Não, gente, pode ser que o eixo de simetria seja na horizontal, pode ser que esse eixo de simetria seja na diagonal, ok? Não quer dizer, porque a tia fez 2 exemplos que o eixo são na vertical, que os eixos de simetrias, quando vocês forem realizar o exercício, só necessitem ser na vertical, não, tá bom? Então, vamos aqui para artes, né? A simetria ela também está presente nas artes. A gente tem aqui uma tela, tá bom? E aqui a gente tem uma obra de arte, né? Aqui. E será que é possível traçar eixo de simetria nessas duas imagens? E se sim, aonde? Observe que eu posso traçar um eixo de simetria aqui bem nessa mulher que está ao centro, ó. Ficou um pouquinho torto, mas não tem problema, acho que deu para entender. Bem ao meio, pegando aqui o nariz dela e pegando as duas mãos dela. Então, nós temos aqui um eixo de simetria. É 100% perfeito? Claro que não vai ser 100% perfeito, porque a gente está trabalhando com o corpo humano, né? Então, nem sempre o corpo humano ele vai ter a mesma perfeição quando você traçar um eixo de simetria. Isso não quer dizer que quando você traçar o eixo de simetria em um corpo humano, os dois lados, né, que vão ficar divididos pelo eixo de simetria, vão ser exatamente igual, porque o corpo humano também, ele não é perfeito, ele não tem toda a sua estrutura perfeitamente igual um lado ao outro, ok? Então, pode haver pequenas imperfeições. Então, no corpo humano também, a simetria, ela não é 100%, ela possui algumas irregularidades, tá bom? Mas isso não quer dizer que ela deixe de existir, tá? E aqui na segunda tela, ó, eu posso traçar aqui, né, ó. Não ficou bem ao meio, a Tita vai tentar novamente. Pronto. Vocês podem perceber, ó, que esse pé aqui... Deixa eu ajeitar. Esse pé bem aqui, vale, gente. Calma. Vamos lá, de novo. Que esse pé aqui, ó, ele tá diferente desse outro aqui, ó. Então, há uma pequena irregularidade nesse eixo de simetria, mas isso não quer dizer que a simetria deixe de existir, tá bom? Então, finalmente, a gente viu que a simetria está presente na natureza, nas obras de artes. Ela também está presente na arquitetura, né? E, principalmente, na matemática, né? A simetria matemática, ela consiste na regra da disposição de duas figuras idênticas que se correspondem ponto a ponto. Nesse contexto, o objeto se move, mas as distâncias, os ângulos, os tamanhos e as formas são preservados por simetria. Então, na matemática, a simetria ela é 100%. Na natureza, na arquitetura, nas obras de artes, no corpo humano, há pequenas imperfeições, então ela não é 100%. Mas na matemática, a simetria é 100%. Então, agora a gente vai ver os tipos de simetria. A gente só vai estudar simetria por reflexão, tá bom? Mas tem simetria por rotação, tem simetria por rotação e translação, além da simetria por reflexão. A gente só vai ver, né, simetria por reflexão. Quando for mais na frente, quando vocês estiverem, acho que no 8º ano, vocês vão ver todos os tipos de simetria, né? Mas como vocês estão no 6º ano ainda, vocês só vão ver simetria por reflexão. Na simetria por reflexão, né, ou na simetria reflexiva, também conhecida como espelho ou axial, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as duas partes ficam exatamente iguais, como se fossem um reflexo da outra. É como se a gente se olhasse no espelho. O que a gente vê no espelho? Nosso reflexo, né? Então, a gente vê uma imagem que é igual, que é idêntica a gente, é o nosso reflexo. Então, a simetria por reflexão é como se fosse o reflexo da própria figura. Vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Nós temos essa... Eu não sei como é que fala, mas acho que é de... Não sei se é raquete, eu não sei o nome, né? Que é um instrumento utilizado no jogo. A gente traçando um eixo de simetria nele, ó.
A gente tem que as duas partes são perfeitamente iguais. Aqui nós temos uma carinha com a gente traçar um eixo de simetria que a gente tem que as duas partes também são iguais. A estrela e a borboleta, né, que a gente já tinha falado anteriormente. A gente tá tentando traçar igual, mas não tá dando certo não. Pronto. E a borboleta. Então, quando a gente traça, a gente tem um reflexo, né, de uma forma como se fosse um reflexo, que é exatamente igual. E a gente pode ter também, gente, com figuras. Ali a gente estava tendo os objetos com figuras, né? Aqui eu tenho uma figura plana, ó. Representando aqui como se fosse um objeto, uma figura plana. E aqui eu tenho o eixo de simetria, tá? E eu quero desenhar essa figura idêntica do outro lado. Só que por quê? Por reflexão. Então, tem que ter a mesma distância do eixo de simetria, tá bom? E tem que ter o mesmo tamanho, o mesmo formato, ó. Digamos que aqui é o primeiro ponto, ó, no objeto original. Então, tem que ter a mesma distância, ó, do eixo de simetria para poder fazer, ó. Então, tem aqui também o primeiro ponto, ó. Aqui eu tenho o segundo ponto, então aqui eu também vou ter o segundo ponto, ó. Aí, eu vou ligar, ó. Ok? Não vai ficar reto porque a tia não consegue fazer aqui, tá bom? Aqui eu tenho o quarto ponto, então bem aqui eu vou ter o quarto ponto também, ó. Observe aí que elas são semelhantes. Então, liguei, ó. Eu vou ter o quinto ponto, aqui eu vou ter o quinto ponto. Liguei, ó. Aí, o outro ponto, ó. Liguei, liguei, liguei. E assim eu tenho a minha figura, que é o reflexo da outra. Também no exercício de vocês também vai pedir para vocês desenharem quando vocês forem resolver. Só que vai ter a linha quadriculada que é para vocês desenharem bem bonitinho, tá? Aqui a gente tem mais exemplos, ó. Aqui também nós temos uma figura. Aqui a gente tem o ponto A. Aqui tem um ponto simétrico a ele, a linha. O ponto B, que também é um ponto B simétrico a ele, B'. Ponto D, o ponto D', o ponto C e o ponto C', que é os simétricos a ele, ok? Que é o reflexo, essa figura vermelha é o reflexo da figura azul, tá bom? Aí nós temos a letra F, né? E a sua simétrica, que é como se eu colocasse o F em frente do espelho, vai ficar virada, né? A figura fica virada para F. E aqui eu tenho um outro terceiro exemplo, né? Que são objetos e uma figura, né? Aí, e tem um reflexo dele do outro lado. Vamos fazer aqui alguns exemplos, tá? As figuras representadas a seguir representam os objetos do dia a dia. Observe e responda qual das figuras possui simetria axial, ou seja, possui eixo de simetria. Será que é o vaso? Vamos lá no vaso, ó. Tá igual? Só se aqui tivesse uma figurinha semelhante a essa, né? Não tá, então não pode ser o vaso. Vamos pro controle remoto. A gente vai tentar traçar o mais reto possível. Não deu, mas tá igual? Não tá, né? Ó, aqui desse lado só tem um botão, lá do outro lado tem dois. A TV, ó. Tá igual? Não, porque aqui deveria ter esse tracinho aqui. Então, sobra quem? O banco, né, ó. Então, o certo é o item B, né? O banco. Aí, o outro, ó. A professora Marli pediu para a sua aluna Ana Paula observar a figura e fazer um desenho mostrando onde fica a reflexão da bandeirinha sobre o eixo de simetria R. Então, nós temos aqui, ó, a bandeirinha. E eu quero descobrir o eixo de simetria dela. Vai ser o item A? Não, ó, vai ficar girado para baixo. A figura não tá girada para baixo, ela tá com a bandeirinha para cima. Então, não pode ser o item A. Vai ser o item D? Não, porque a bandeirinha não pode estar deitada, né? E ela não tá deitada, ela tá em pé, ela está na horizontal, ela tá na vertical e aqui ela tá apresentando na vertical. Então, não pode ser nem um A, nem um D.
Então, a mais possível de ser é uma dessas duas aqui. A mais possível não, uma das respostas é uma dessas duas. Vamos pegar aqui o item C. Se for o item C, ela vai ficar pra cá, né, ó. A bandeirinha vai ficar assim, né, mais ou menos. Não pode, né, não vão coincidir quando eu dobrar o eixo. Vai ser quem? O item B, né, ó. Quando eu desenhar aqui, ficar assim, ó. Não é isso? Quando eu dobrar aqui, elas coincidem uma com a outra. Então, o item B. Então, qualquer dúvida, tá bom? A tia tá disponível, podem perguntar e a tia responde, tá bom? Não deixe de deixar seus comentários no vídeo abaixo, tá bom? Beijos!